Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer muito grande poder, nesse domingo, estar aqui com a minha participação, minha humilde participação nesta lição do nosso segundo trimestre. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, especificamente um tema muito lindo que diz respeito à igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, uma das lições mais belas, porque ela é um dos assuntos centrais da Epístola aos Efésios e ela torna para nós aqui um ensino encorajador, porque nós vamos ver aqui, como já diz o título, o mistério da unidade revelado. Para tanto, no texto áureo já nos diz aqui claramente: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Capítulo 3 e o versículo de número 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, que inclusive vai ser a nossa leitura bíblica em classe já na sequência. A verdade prática nos diz aqui: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos nos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Maravilhosa lição. A leitura bíblica em classe, como já tivemos a oportunidade de dizer aos irmãos, está no capítulo 3, e nós vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo de número 13, onde diz assim no primeiro versículo: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça em anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e temos acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Nós teremos aqui como objetivo geral nesta oportunidade estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Isso é o objetivo geral da nossa lição. Especificamente, em cada tópico tem também um objetivo, que está aí na sua lição. Explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Mostrar, em terceiro, desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, para nós, e antes até de começar, é uma bênção muito grande
é realmente um privilégio para nós. E cada vez mais a gente pode dizer assim, dizer uns aos outros. Nós temos que levar em consideração e, sem nenhuma dúvida, o melhor de Deus não só está por vir, o melhor de Deus tem acontecido. E a grande prova disso é este acontecimento aqui que Paulo narra, né? E nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição a importância que nós temos nos dias de hoje, ou seja, ao mesmo tempo a importância e também a responsabilidade de cada um. A nossa introdução, ela vem dizer o seguinte: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ou seja, aqui nós já entendemos que Deus sempre teve em mente, ou seja, desde os tempos eternos, relembrando, Deus não tem início, Deus não tem fim, e por conta disso, desde esses tempos, ele já tinha um propósito, não só com toda a humanidade, desde os tempos de Adão, mas falando agora dos nossos tempos, isso também já estava pré-estabelecido desde a eternidade, né? Que maravilhoso é isso, né? Que maravilhoso essa nossa confiança em Deus, que cuida de todas as coisas, né? Que planeja todas as coisas, e quão maravilhoso, quão organizado, e isso me fascina bastante pessoalmente. É uma bênção, né? Quando nós podemos ter um Deus que não só criou todas as coisas, não só preserva todas as coisas, mas ele promove a redenção, ele promove uma revelação agora que, conforme essa lição, extensiva a todos os homens, a todos os povos, fazendo de todos esses povos, principalmente os que vão sendo tratados aqui na lição, judeus e gentios, fazendo um só povo, ou seja, a Igreja de Cristo. Vejamos aqui. O primeiro tópico fala o mistério oculto no Antigo Testamento. O comentarista, pastor Douglas Batista, ele diz aqui: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam em serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, parando aqui rapidamente para nós pensarmos, primeiro, os gentios então seria o povo de todo o mundo, desde os tempos do Antigo Testamento, né, os povos ainda naquele tempo conhecidos como pagãos, politeístas, né? Haja vista, eu gosto sempre de lembrar Abraão, ele veio de uma nação politeísta, altamente politeísta, a Mesopotâmia, né? A primeira civilização, por assim dizer, historicamente dizendo, eram povos politeístas, eram povos que acreditavam em muitos deuses. E Abraão sai do meio de tudo isso, acreditando em um Deus único, um Deus que outrora revelara-se, para dizer um parente próximo, né? Noé, que era pai de Sem, e de Sem, um dos seus filhos, foi quem veio uma linhagem, vamos chamar assim, mais piedosa, mais temente a Deus, conforme a palavra do Senhor. E então, esses povos gentios eram esses. Os judeus aparecem mais tarde, justamente em Abraão. Tem os hebreus, tem os povos agora oriundos diretamente, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, e os 12 patriarcas, né? Conhecidos também com as 12 tribos de Israel. Então aí nós vamos ver, amados, que eram dois povos. O primeiro, alheio, como eram politeístas, pagãos, alheio às coisas divinas, ao Deus único, né? Ao monoteísmo, para nós classificarmos aqui. Deus único, crença num só Deus, monoteísmo. Por outro lado, após a escolha de Abraão, e aí conforme os anos foram passando,
o povo judeu, né, o povo judeu foi se vendo como um povo exclusivo. De certa forma, quando Deus escolhe primeiro Abraão e a sua descendência, está falando dessa escolha de um povo, né, do povo judeu, do povo hebreu, mas que este realizaria a sua vontade. O que nós vamos ver, segundo a palavra de Deus, com o andar dos séculos, dos anos, dos séculos, nós vamos observar que eles falharam nesse ponto. Então nós temos aqui dois povos, conforme o comentarista, para nós já adiantarmos aqui a lição e avançarmos. A gente vai perceber que desses dois povos agora, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para toda a humanidade, e não é bem isso. Ele não quer um povo alheio e também não quer um povo dizendo, olha, eu sou exclusivo, Deus é só para mim, Deus é só para minha família, para os clãs, né, para as famílias. Não, senhores. Deus quer redimir toda a humanidade, é o que nós vamos ver aqui, continuando. Antes de avançar, a lição define essa questão de mistério. Que mistério é esse, né? Primeiro vamos definir a palavra. O comentarista aqui diz que vem da palavra grega mysterium. Esta palavra significa segredo ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Ela não se refere a algo misterioso que somente alguns, poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns adeptos do misticismo. Ou seja, irmãos, é diferente de uma religião, né? É diferente de uma situação, como a gente até falou, do paganismo e outras crenças, por assim dizer, onde as pessoas têm que passar por verdadeiros rituais, têm que passar por verdadeiras, digamos assim, ritos de passagem, etc. E a gente vai perceber, irmãos, que mistério aqui tem uma outra conotação, ou seja, Deus nunca escondeu as coisas. Deus nunca fez que de repente alguns privilegiados tivessem acesso, né? Pode parecer contraditório inicialmente, mas não é. Nós vamos perceber que Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele expressa justamente, queridos irmãos, e agradece a Deus o Pai, né, que essas coisas foram ocultas aos entendidos, aos grandes, aos sábios, mas foi revelada aos pequeninos. Então aqui também não tá falando justamente só aquele grupo, não. Tantos quantos se entregarem ao Senhor, tantos quantos crerem no Senhor Deus, não é? E abraçarem esta fé, ele se revela. É disso que nós estamos falando aqui, não é de uma coisa exclusiva. Então esse mistério é algo a ser revelado, é algo a ser colocado para cada um de nós. Continuando aqui, então nós vamos ver o seguinte: o desconhecimento do mistério, então, é algo desconhecido, o próprio termo diz, né? Escondido, oculto, certo? Embora, apesar dessa definição, era alguma coisa que os profetas tiveram alguma noção por conta da revelação, então a gente vai ver que não é nada assim que Deus quisesse esconder, olha, é meu, está comigo, acabou, não é para ninguém, é só para aquele povo, é só para aquela família, nada disso. O desconhecimento do mistério, então, diz aqui, para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como foi desvendado pelo Espírito. Então, a própria explicação aqui já está bem clara para nós, dispensa quaisquer comentários. Eu vou até avançando aqui. Nós vamos ver também que isso perpassa pelos profetas da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. E aí tem vários textos aqui, inclusive Gênesis 12, 3, onde o Senhor Deus chama Abraão, onde o Senhor Deus
faz para ele promessas, bem como lá em 22:18, né, onde ele reafirma quando Abraão vai sacrificar Isaque em obediência a Deus, não é? E outros textos como Isaías 11:10, 49:6, está aí na sua lição. 54, 1-3, 61, versículo 1-3 e também Malaquias 1:11. Avançando um pouco para o nosso objetivo, vamos para o tópico de número 2, o mistério revelado agora no Novo Testamento. Cada vez que a gente vai passando aqui, é preciso lembrar, observe como isso vai avançando no tempo, vai chegando nos tempos de Jesus, e nós vamos perceber que tudo tem que passar por Jesus, tudo passa por Jesus. Jesus é aquele que abre esta oportunidade a toda a humanidade. Veja, lá no passado Deus promete, Deus usa os profetas, Deus revela por meio desses profetas, mas é em Cristo agora que nós vamos ver a execução deste plano glorioso do Senhor nosso Deus, ou seja, desta revelação do mistério. Então o mistério agora é revelado no Novo Testamento. Primeiro que o apóstolo Paulo faz uma referência aqui, né, como está no primeiro subtópico desse segundo tópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Ele não recebeu o apostolado de homem, né? O Gálatas 1:1, por exemplo, ele deixa bem claro, foi pela vontade de Deus. Então Paulo já está aqui mostrando as suas credenciais como um homem de Deus, como um homem enviado por Deus, ou seja, não era um aventureiro, não era alguém, não só que falava em nome de Deus, mas era alguém que foi chamado por Deus, haja visto que está em Atos capítulo número 9, né? A história da conversão do apóstolo Paulo, que é maravilhosa, inclusive ali para o profeta Ananias, né? Do profeta do Novo Testamento, porque ele vai ali com uma palavra profética para o apóstolo Paulo, e ele diz, né, sendo usado pelo Senhor, né, o Senhor fala a Ananias, né, vá até o meu servo, o apóstolo Paulo, especificamente naquele tempo Saulo, que ele é para mim um vaso escolhido, e um vaso escolhido para pregar a quem? Aos gentios, né? Quem são os gentios? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento o significado continua, os povos dispersos. Os povos dispersos no sentido de crença em Deus, de acreditar nele, de crer nele, ok? Então, principalmente nessa condição de ainda povos agora totalmente alheios à fé, como a gente disse no início. Continuando então, o apóstolo agora vai assegurar, como já está no versículo, né, que foi revelado agora. A gente olha em capítulo 11 de Atos, o apóstolo Pedro pregando na casa de Cornélio, ele menciona, né? Ele menciona, como diz aqui no versículo 17 do capítulo 11, quero citar para os irmãos, Pedro fala aqui que Deus deu o mesmo dom que eles receberam e quem era ele agora para resistir a Deus. Ele teve aquela visão, né? Dos alimentos ali, dos animais que a lei condenava, né? O próprio Deus havia estabelecido quais eram os animais para serem consumidos, né? Mas ali aparecem animais imundos, né? E Pedro fica meio que enojado, vamos dizer, daquela visão, até de certa forma preconceituosa. Vamos lembrar sobre essa questão, o judaísmo naquela época de Pedro, de Jesus, né? Era levado muito a sério, tanto que tinha os grupos lá, principalmente os fariseus, eram homens que levavam o judaísmo ao extremo, até, inclusive, eles eram tão extremistas que eles, para não só favorecer a si, né, e impor fardo aos povos daquela época, eles colocavam, digamos assim, adendos à lei, né, adendos à lei, de tal forma que era esse formalismo religioso e etc., e era problemático. Então Pedro, quando se vê nesta
nesta situação, e que agora Deus fala para ele que há um homem temente a Deus chamado Cornélio, um centurião romano, e que era necessário ele ir à casa deste homem, não é? Que esses homens o procurariam lá em Jope, onde ele estava hospedado, na casa de Simão, e a Bíblia diz que agora, já na casa de Cornélio, Pedro começa a pregar àqueles irmãos, todos creem, Cornélio e sua casa. A Bíblia ainda diz que quando Pedro ora ali, o Espírito Santo cai sobre todos aqueles homens, ou seja, o Espírito Santo se manifesta ali, e Pedro entende então, finalmente, que tudo aquilo que eles receberam lá em Atos, capítulo número 2, como cumprimento da promessa do Senhor Jesus, também era extensiva agora a homens que não eram exatamente judeus. Cornélio era um soldado romano, vamos lembrar, era portanto um gentil, e agora vai se tornando igreja em Cristo, ele e sua família. Prosseguindo aqui, o mistério oculto revelado, eu destaquei aqui para nós lermos. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja, né? Então nós estamos falando tudo aqui que é a formação da igreja propriamente dita, né? Passando por Cristo, que é então aquele que se dá pela humanidade, inclusive até a consumação da sua morte lá na cruz. Após a sua ressurreição, ele fica aqui, todo mundo sabe que ele fica aqui 40 dias, né? No 10º dia, após a sua assunção, o Espírito Santo, conforme prometido também por ele, desce sobre os discípulos e dá-se início à igreja. E o apóstolo Paulo, agora já nos situando aqui melhor, ele dá sequência a essa mensagem. Ele é conhecido como apóstolo dos gentios, e é justamente aqui que o comentarista diz, essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo, também na criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e do corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade, agora já está falando com a gente nos tempos atuais, responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Versículo 10 lá do capítulo 3 que nós lemos, né? Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Eu emendo aqui com o terceiro subtópico, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos. É o que a gente falou lá atrás, né? Pedro mesmo foi um pouco resistente no início, mas claro, graças a Deus ele entendeu que tudo isso, conforme promessas lá no Antigo Testamento, Deus reuniria, vamos lembrar Abraão novamente, todas as nações seriam benditas através de Abraão ou por Abraão e por sua posteridade. Então, continuando aqui, esse mistério ora revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. É por isso, irmãos, que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que o que nós temos recebido em nossa vida não pode ficar só em nós. Nós temos que, primeiro, por meio da nossa conduta, da nossa vida com Deus e diante dos homens, tem que ser a principal pregação do Evangelho. E nós também usaremos as palavras quando necessário, né? Até porque para meditar, para ler, para falar a palavra de Deus a alguém, nós precisamos nos expressar. Mas a nossa vida tem que condizer, sim, sempre com aquilo que está sendo ensinado, explanado, né? Principalmente no que tange aqui, quando a Bíblia está nos tratando aqui sobre esse mistério que é a igreja, que é é o divisor de águas, por assim dizer, né? Havia separação entre povos, havia aí essa questão que a gente tratou lá no início, os alheios à fé, que eram os gentios, e os judeus que alegavam para si que a fé era única e exclusivamente deles.
Agora vem nós, agora a igreja, ou essas pessoas transformadas, dizendo, olha, Jesus Cristo veio para unir os povos. E unir aqui, irmãos, não confunda com ecumenismo, né? Que é a união de todas as religiões em torno de um bem comum, né? Há vários caminhos que levam para Deus. Aqui eu estou citando frases que as pessoas dizem aí fora, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 14, versículo número 6. Então a palavra de Deus nos revela que Cristo é o caminho, não há atalhos, é o caminho. Jesus falou nos evangelhos que o caminho, a porta é estreito, né? E poucos realmente entram por esse caminho. É disso que nós estamos falando, é de vida com Deus e é de proclamar esse evangelho maravilhoso. Ok, então todas as barreiras agora caem por terra. Tópico 3, para nós já caminhamos para a conclusão. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Vamos lembrar de Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Que justamente nessa plenitude dos tempos é que vem Jesus para então consumar esta obra, executar ou dar início, como diz, né? Dar o start, né? Começar tudo nessa nova dispensação. As riquezas insondáveis de Cristo. Eu quero destacar aqui, lá embaixo, já na quarto início aqui após o ponto, né? Está lá, a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Beneplácito é o mesmo que decreto, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então aqui a gente recapitula. Deus estabeleceu isso, ou pré-estabeleceu, desde a eternidade. Antes mesmo de Adão pecar ou pensar em pecar, Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Bom, muito tem se discutido isso, às vezes nós somos questionados justamente nesse ponto, mas se Deus sabia que tudo ia acontecer, por que é que aconteceu, ou por que ele deixou acontecer, e outras perguntas que a gente faz. Bom, a lição está falando sobre mistério, né? O mistério era a igreja, e é através da igreja, então, que todas essas e outras coisas vão ficando mais claras. Em que sentido? O plano da redenção humana, o plano de salvação para gentios, judeus, né, que se tornam agora igreja. Então, Deus estabeleceu tudo isso desde muito tempo, não dá para calcular, porque quando a gente fala de eternidade, podemos estar falando de milhares, milhões, bilhões, trilhões, é um número indefinido. Eternidade não tem início, não tem fim. E nós estamos falando do Deus de eternidade, né? Vamos lembrar o que o profeta Isaías falou sobre Jesus. Um dos seus nomes ali, dentre aqueles 4, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui é o terceiro nome, Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Aquilo que não tem início, aquilo que não tem fim. E Deus já pensava na gente, né? Pensava na humanidade, pensava em você, meu amigo, meu irmão, né? Desde a eternidade. Que bênção, né? Que glória a Deus por isso. O eterno propósito em Cristo, nós vamos aqui terminando, né? Como vimos anteriormente, o mistério desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em um tempo oportuno. Pedro vai falar sobre isso na primeira epístola, né? Capítulo 1, versículo de número 20. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Aí eu destaquei aqui, irmãos, porque é maravilhoso o que diz aqui nessa frase no comentário. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja
e revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Então, repito o que disse também lá no início, irmãos, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, tudo bem desenhado, tudo bem, né? Até que a palavra desígnio, né, vem disso, de desenhar, né, de estabelecer, de projetar, né? Então, é uma bênção para todos nós. Terceiro aqui, e já perto da conclusão, o plano divinamente pré-estabelecido. Eu vou só ler aqui para os irmãos. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que, por trás de todo o evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Eu vou fazer uma pausa aqui para dizer aos irmãos, né? Irmãos, pense numa coisa. Deus nunca, né? Todos os atos divinos têm um propósito. Tem um propósito. Quando você lê a Bíblia Sagrada inteira, e agora especialmente no que Cristo sempre fez, né? Eu gosto sempre de refletir nisso, que todos os atos de Jesus, até o momento que os discípulos erravam, ou havia alguma discussão ali entre os discípulos, portanto agora também apóstolos, né? Aqueles que se tornaram os líderes da igreja primitiva, até mesmo aquelas situações Jesus usava para dar uma lição, para dar uma doutrina, para dar lições profundas, né? Haja vista o que ele faz pelas parábolas também. E que maravilha, irmãos queridos, né? O nosso Deus é um Deus didático, né? E essa didática, por assim dizer, ela é para nós necessária, né? Para toda a humanidade, né? Deus, tudo que ele faz, todos os seus atos são pensados, né? Não existe nada assim, digamos, nada em vão, nada sem pensar, nada por capricho, né? Capricho no sentido que eu quero dizer, assim, Deus não faz absolutamente nada por uma vaidade, para dizer assim, não, eu vou falar isso porque em detrimento daquilo. Não, Deus, ele é objetivo ao mesmo tempo, né? Que bênção maravilhosa. Então, só para a gente encerrando aqui, Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Versículo 12 da leitura bíblica em classe. Então, nós temos ao mesmo tempo também, como já diz o versículo, né, acesso com confiança através da fé. É preciso confiar, é preciso crer, né? E essa palavra aqui serve também para você que de repente está nos assistindo, que ainda não teve um encontro com Jesus, não abraçou esta fé, não abraçou o sacrifício de Jesus. Saiba que foi por você, foi por todos nós, foi por toda a humanidade que ele deu a sua vida para a glória do seu nome e para que você fosse salvo. Pense bem nisso, porque é o destino da tua alma, é o destino da sua vida, né? Conclusão aqui, e já encerrando, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, o que nós estamos fazendo inclusive aqui também através dessa lição, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então eu glorifico a Deus por esta lição, glorifico a Deus por sua atenção, glorifico a Deus pela confiança de sempre do pastor Osmário, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui em Santo Amaro, nossa sede, setor 6 de Indianópolis. Eu agradeço a Deus pela confiança, este também que é nosso pastor, né, co-pastor setorial, auxiliar direto do nosso pastor Américo. Eu agradeço a Deus, agradeço a confiança de todos os professores, pelo prazer, pela oportunidade. Espero, com esse rápido vídeo, poder atender inicialmente aos irmãos
e nós estamos sempre à disposição. A Escola Dominical é um prêmio para todos nós, é uma bênção maravilhosa, em se tratando desse assunto maravilhoso, que assunto após assunto, parece que um é sempre melhor que o outro, né? Porque é tão maravilhoso e gratificante. Eu quero agradecer, e fica aqui a nossa mensagem, o nosso agradecimento a Deus, e eu quero louvar a Deus, quero orar a Deus em agradecimento por esta oportunidade. Senhor Deus, maravilhoso nesse momento, em nome de Jesus, eu te louvo por esta oportunidade feliz de poder falar a tua palavra a este irmão, a esta irmã, esta pessoa que está nos assistindo, que o Senhor Deus fale melhor ao seu coração. Senhor, nós te louvamos pela salvação, nós te louvamos pelo prêmio, Senhor, da redenção. Oh Deus bendito, continue com cada servo do Senhor, abençoando nossa escola bíblica, nossos líderes, nossos irmãos, a cada aluno, a cada professor, use em tuas mãos. Deus, nós te louvamos, bendizemos e somos gratos a ti em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima em nome de Jesus.